Draw My Life, inspirado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Nele, vamos apresentar sua vida e suas obras. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914, para ser mais exata, dia 14 de março, no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Sacramento, onde passou sua infância ao lado de seus avós escravos, sua mãe que era uma lavadeira analfabeta e seus 7 irmãos. No início de 1923, com o incentivo e a ajuda de Maria Leite Monteiro de Barros, uma das freguesas de sua mãe, Carolina foi matriculada no Colégio Allan Kardec, primeira escola espírita do Brasil, na qual crianças pobres eram mantidas por pessoas influentes da sociedade. Porém, Carolina frequentou somente 2 anos da escola, onde aprendeu a ler e escrever e se apaixonou pela leitura e escrita. No fim de 1924, mudou-se com a sua família para uma fazenda em Lajeado, Minas Gerais, onde trabalharam como lavradores por 3 anos, e em 1927 retornaram a Sacramento. Mas as dificuldades econômicas levou Carolina a migrar em 1930 para Franca, São Paulo. Viveu durante 1 ano na fazenda de Santa Cruz. Trabalhou como lavradora. Depois, na cidade, trabalhou como empregada doméstica. Com 23 anos, sua mãe morre. Então, Carolina vai para a capital de São Paulo, onde emprega-se como faxineira. Carolina teve 3 filhos, cada um de um relacionamento diferente, porém preferiu criar os filhos sozinha. São Paulo iniciava seu processo de modernização e assistia ao surgimento das primeiras favelas. Foi então em 1948, Carolina e seus 3 filhos, João José, José Carlos e Vera Eunice, se mudaram para a favela do Canindé. Vivia de catar papéis, ferros e outros materiais recicláveis nas ruas da cidade, sendo isso a sua única fonte de renda, que era pouquíssima. Saía todas as noites para coletar papel, tinha uma luta diária e muitas vezes não conseguia dinheiro necessário. Por ser apaixonada pela leitura, Carolina separava papéis bons que recolhia e escrevia sua rotina. Um total de 20 cadernos foram escritos por ela. O diário nos mostra a escritora contando dinheiro quase todos os dias com o intuito de comprar alimentos. Ela pegava verduras e legumes que eram descartados nas feiras, fábricas e mercados. E quando os filhos não tinham o que comer, estavam passando fome, comiam alimentos que encontravam no lixo. Quando conseguiam comprar arroz, feijão e carne, era um dia de festa, via a felicidade estampada no rosto de cada filho.
No Canindé era odiada e temia pelas pessoas da favela, pois em suas discussões com os vizinhos sempre ameaçava colocá-los no livro que escrevia. Após uma dessas discussões, conheceu Audálio Dantas, um jornalista que, em 1958, visitava a comunidade para escrever uma reportagem, mas que, se interessando pelos escritos de Carolina, ajudou a levar a público seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960 pela editora Francisco Alves. A publicação de Quarto de Despejo deu-se em 1960, sendo vendidos um total de 30.000 exemplares e chegando um total de 100.000 exemplares vendidos na segunda e terceira edição. O livro foi traduzido para 13 idiomas e distribuídos em mais de 40 países. Carolina publicou ainda mais 3 livros: Causa de Alvenaria, 1961, Pedaços de Fome, 1963, Provérbios, de 1963. No final de 13 de fevereiro de 1977, a autora faleceu em um pequeno sítio na periferia de São Paulo, quase esquecida pelo público e pela imprensa. Agora faremos para algumas pessoas perguntas relacionadas à vida de Carolina. Você já não teve o que comer? Eu me lembro dos meus pais ter passado por situações financeiras complicadas, mas nunca faltou alimentação, pão. Há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, a gente não tinha luxos, né? Uma vida bastante simples, mas bastante favorável para mim e para os meus irmãos. Não, eu sempre tive o que comer. Você sabe a diferença entre pobreza e miséria? Bom, eu não sei bem o conceito da pobreza e da miséria, mas eu penso que a pobreza seja uma família que tenha poucos recursos, uma família que tenha condições financeiras limitadas, né? Mas que não deve faltar alimentação ou o básico, né, para o ser humano. E a miséria, eu penso que seja o extremo de todas as necessidades, seja financeira, alimentação e qualquer outro tipo de recurso que seja o básico para viver. Pobreza é quando você passa dificuldades, mas consegue ter como sobreviver. Miséria é você não consegue nem sobreviver. Já conhecia a autora antes de ler o livro? Não, eu não conhecia essa autora, passei a conhecer hoje. Não conhecia, apenas depois de ler o livro. Obrigada por assistir. Beijos veganos!